China iniciou exercícios militares com munição real ali ao redor de Taiwan. O Luca Bassani está de volta conosco. Luca, o mundo não vive de monotonia, né? Infelizmente, mais aí uma situação bélica se formando por aí. Traz todos os detalhes para nós, por favor. Exatamente, Marcelo. Mais uma dessas guerras adormecidas por muitas décadas que volta sempre a ressurgir e a trazer tensões na região da Ásia-Pacífico. A China iniciou uma simulação de bloqueio de portos e fortes exercícios militares ao entorno da ilha de Taiwan, em resposta ao anúncio do governo taiwanês que comprará novas armas ainda mais potentes dos Estados Unidos. Isso, na visão de Pequim, é visto como uma manobra de separatismo, algo que, na visão do Partido Comunista Chinês, é algo extremamente condenável, já que Taiwan, na visão da China continental, é uma província rebelde que pertence legitimamente ao governo de Pequim. Isso também acontece em um contexto em que o Japão, através da nova primeira-ministra recém-impossada, Sanae Takaichi, também anunciou que poderia estabelecer novos mísseis de médio e longo alcance em Okinawa para ajudar os taiwaneses em uma eventual invasão chinesa à ilha. Tudo isso aconteceu por esta manhã, no final do ano, fazendo com que muitos taiwaneses ficassem com medo e, inclusive, parte da atividade da aviação civil fosse paralisada numa época de festas. Inclusive, anunciaram que quase 100 mil passageiros podem ter os seus voos afetados em detrimento, em consequência, melhor dizendo, destes vários exercícios realizados pelos chineses que, como eu disse, não só buscam fazer uma espécie de incursão terrestre nestas simulações, mas bloquear os portos, o que é fundamental em uma nação que é uma ilha, que depende muito da sua marinha e de vários outros portos que abastecem o país com itens essenciais como alimentos, remédios, combustível, etc. Isso tende também a ser endereçado pelo governo norte-americano, que, como disse anteriormente, tem essa relação muito próxima com Taiwan e acabou de firmar esse novo acordo para vender armamentos, o que enfureceu o governo de Xi Jinping. Como a gente sempre fala, novos conflitos sempre surgindo neste realinhamento global depois do início da guerra da Ucrânia, que tem feito grande parte do mundo viver com o medo de novas guerras iminentes. Sem dúvida, Luca. Ainda aproveitando a sua entrada aqui, o presidente francês também, Emmanuel Macron, anunciou uma reunião de aliados na Ucrânia, em Paris e no início de janeiro para discutir garantias de segurança para Kiev. Você já falou um pouco sobre essa questão, mas, claro, evidentemente, ainda muito delicada a possibilidade, você colocou quase 4 anos, ainda mais distante ainda essa questão que possa haver uma finalização dessa guerra que vai ser, evidentemente, muito maléfica para a Ucrânia, que vai perder seu território. Exato, a gente observa que após o telefonema de Donald Trump e Zelensky com os líderes europeus, o presidente francês Emmanuel Macron, que tem sido talvez o principal aliado da Ucrânia durante esses 4 anos, porque é o chefe de Estado, que permanece desde o início da guerra até hoje, ele anunciou uma reunião com os vários aliados europeus e o presidente Zelensky em Paris durante as próximas semanas, já no começo do mês de janeiro, para discutir garantias de segurança. Segundo aquilo que quer o presidente Zelensky, é necessário que vários exércitos fortes da Europa, como a França, a Alemanha, a Itália, até mesmo o Reino Unido, possam enviar soldados, armamentos e que façam a patrulha da nova fronteira ucraniana e russa para evitar uma nova invasão dos russos e uma incursão futura do presidente Putin. Algo que, na visão do Kremlin, é bastante contestado, já que o presidente disse que não quer nenhum país que faça parte da OTAN defendendo o território ucraniano, e isso seria inaceitável na visão deles. Mas para os europeus essa é uma questão de segurança continental, já que muitos argumentam que caso a Ucrânia ceda completamente aos ímpetos expansionistas do presidente Putin, os países europeus, até mesmo da OTAN, podem ser os próximos atingidos. Isso tende a ser discutido de forma detalhada pelas lideranças europeias e que também não tem o aval 100% do presidente Donald Trump, que ainda se opõe a uma garantia de segurança tão robusta que envolvesse enviar até mesmo cidadãos americanos, soldados americanos ao leste europeu para proteger a Ucrânia pelos próximos anos. Tudo indica, como eu disse anteriormente, que
isso será ainda discutido de forma mais extensa durante os próximos meses e que o fim da guerra não está tão próximo quanto gostaria o mandatário dos Estados Unidos. Luca Bassani, daqui a pouco ele retorna conosco ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Luca. Vamos agora a mais uma rodada de análise aqui. Eu quero falar com a Ana Beatriz Hirsch. O Luca finalizou, né? Esse é o grande temor da Europa, né? Quer dizer, qual vai ser o limite do Putin, né? O Mota já chamou a atenção, o número de ogivas nucleares que ele possui. Quer dizer, então, na hora de discutir com ele, tudo isso é colocado à mesa, né? Então, a Ucrânia seria o primeiro passo ou pode haver mais um expansionismo russo? Nós estamos chegando em 4 anos e a preocupação da Europa parece que tem fundamento, Beatriz. Com certeza tem fundamento e a gente vê a dificuldade em prosseguir com qualquer acordo de paz nessa guerra, justamente porque o Kremlin ele tem o poder nas mãos. Ele tem essas armas nucleares que são muito importantes, muito perigosas e ele está irredutível. Enquanto ele não conseguir os objetivos que ele tanto deseja, ele continua atirando, ele continua atacando e a gente vê, e eu falei isso no meu comentário anterior, que a população, tanto russa quanto ucraniana, são as principais prejudicadas, porque há 4 anos não conseguem viver com um mínimo de paz e um mínimo de segurança. Não sei qual será a eficácia dessas tratativas a serem iniciadas em janeiro, como disse o presidente Macron, mas a verdade é essa, o Kremlin está irredutível e ele tem poder para continuar irredutível, e é por isso que a gente não vê qualquer tipo de avanço. Mota, principalmente pelo poder bélico aí da Rússia, ninguém acreditava que essa guerra duraria tanto tempo, né? 4 anos. E agora a gente vê esse empenho aí do presidente Donald Trump, né? O presidente dos Estados Unidos, e também agora o Macron anunciando mais uma reunião. Mas durante a visita, né, do Zelensky aos Estados Unidos, Kiev foi completamente bombardeada, como se fosse quase um aviso, né? Vocês estão se reunindo aí para um acordo de paz, enquanto isso a gente continua aqui no combate, como se a Rússia não fosse ceder mesmo a nenhuma exigência desse acordo? Putin não deve satisfação a ninguém além do seu círculo mais próximo. Putin não está preocupado com a opinião internacional, Putin não está preocupado com as próximas eleições. E é isso que está na cabeça de Donald Trump. As eleições do ano que vem, as eleições de metade do mandato, e são muito importantes para um presidente americano. A Europa está completamente perdida. A Europa tem uma série de desafios muito graves. A Europa tem um estado de bem-estar social que está em dificuldades. Tem sistemas de previdência que são inviáveis, tem baixa produtividade e, o mais importante, a Europa continua dependendo da OTAN, dos Estados Unidos, para sua defesa externa. A Europa, por último, enfrenta um desafio cultural gigantesco com a imigração em massa vinda de países islâmicos. A Europa hoje luta pela sua própria sobrevivência e é incompreensível a insistência de vários líderes europeus em apostar nessa guerra contra a Rússia.